estamos de pé por causa dele. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, estamos aqui por causa dele, porque ele vive. Por isso, cremos no amanhã. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um período de oração, foi uma bênção. Estivemos aqui e falamos aqui um pouco, né? Entre 10 minutos, 15 minutos, falamos acerca que somos membros do corpo. Membros do corpo. Da importância da unidade desse corpo. Os membros não são mais importantes do que o outro. O importante é o cabeça, que é Cristo Jesus. E todos os membros bem ajustados, né, vai funcionar dentro do propósito, do plano que Deus estabeleceu. Amém? Eu sei que é um desafio, mas nós precisamos aprender. Nós temos sempre falado à igreja que as nossas diferenças têm o lado positivo se soubermos usá-las. Não há problema nenhum, porque somos diferentes uns dos outros. Mas é aí que está a beleza de Deus. Porque nessas diferenças nós vamos nos ajustando e fazendo com que os planos que Deus tem para nós se concretizem. Amém. Amém? Pegou isso? Porque somos diferentes. Eu preciso de você e você de mim. E você do irmão do lado. Deus, ele vai distribuindo habilidades, dons para cada um. Para o crescimento do corpo, da igreja. Amém? Não é para benefício próprio, nunca. Deus é um Deus que trabalha em unidade, conectado. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do verso 24 até o verso de número 27. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 24 ao verso 27. Todos encontraram? Você pode, por mais esse momento, se colocar de pé? Em reverência à palavra do Senhor Jesus. Eu sei que você mesmo sentado pode estar em reverência, mas isso aqui é uma coisa, algo importante para nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisas incertas ou sem metas. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não tenha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Feche os seus olhos. Amém, Jesus. Santo tu és. Soberano e eterno Deus, queremos nessa noite te louvar, engrandecer o teu santo e eterno nome. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui nessa noite reunidos para glorificar, exaltar o teu santo e eterno nome. Fale conosco mais uma vez nessa noite, através dessa ministração. Já recebemos aqui porções da tua palavra, já estamos aqui, Senhor, ó Pai, com o nosso coração preparado para receber essa porção da tua palavra. Leva a nossa mente cativa diante do teu trono e nos faça entender a tua vontade, a qual sabemos que é boa, perfeita e agradável. Te agradecemos e a igreja diga amém. Amém. Tome o teu assento, por gentileza.
Sábado passado eu falei sobre a importância do novo nascimento, de nascermos de novo, de como é importante e o que está por detrás de nascermos de novo. Nascer de novo é se tornar filho de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. E quando somos herdeiros, iremos para sempre viver com Ele no seu reino. São lições importantes que aprendemos. E hoje, o que o Senhor ministrou no meu coração é acerca dessa coroa incorruptível que está sendo proposta para Deus, de Deus para conosco. Uma coroa incorruptível que está sendo apresentada diante do povo de Deus, diante daqueles que o aceitam como o seu único e suficiente Salvador. É importante nós entendermos que nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma maratona. Nós sabemos muito bem que uma maratona existe obstáculos, existem desafios, existem também atitudes que um atleta precisa tomar. A Bíblia nos fala que nós somos, além de soldados, alistados no exército, nós somos atletas de Cristo. E nós estamos almejando uma coroa. Nós estamos com expectativa de alcançarmos o pódio. Nós estamos com expectativas de tomar posse daquela coroa. Aleluias! Quantos têm essa expectativa aqui como atleta do Senhor? É muito importante, então, nós entendermos que, mesmo que seja óbvio, é necessário dizer para vocês que Jesus se entregou nesse culto de ceia, como nós estamos aqui, se entregou por toda a humanidade. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Sabemos muito bem que Jesus se entrega para que pudéssemos então ter a vida eterna, para alcançarmos a vida eterna, essa coroa da vida eterna. E a consequência de uma vida com Cristo aqui, a consequência do meu caminhar com Cristo aqui, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade, abrindo mão, como um atleta precisa abrir mão de tantas coisas para alcançar o objetivo, para poder render nessa competição. Cristo, ele se entrega por nós, e é necessário que nós venhamos agradar aquele qual nos escolheu, aquele o qual está contando com a nossa participação, aquilo que nós precisamos fazer. A entrega foi feita. Jesus, ele cumpre o plano da salvação, mas isso não nos ausenta das nossas responsabilidades. Jesus paga o preço por nós, ele morre pelos meus pecados, mas isso não vai anular aquilo que eu preciso fazer. O plano de Deus, além da vida eterna, que é tudo para nós, que é tudo para o cristão, é também algo terreno, para que você venha ser cabeça aqui nessa terra. Você entende que o plano do Senhor é a salvação, a vida eterna, mas Ele quer que você, como filho de Deus, venha ser cabeça aqui, venha dominar aqui, venha ter o entendimento que, se você é filho do Eterno, você tem autoridade aqui nessa terra. Porque Ele mesmo diz: eis que vos dou poder, autoridade sobre vós, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que confessam o Senhor. Então o desejo, o plano de Deus, além da coroa, é que venhamos ser cabeça, é que venhamos, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. Diga glória a Deus por isso. Somos mais que vencedores. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aleluias. Veja que por detrás do plano da salvação tem vitória aqui nessa terra, irmãos. Tem conquista para você aqui. Aleluias.
1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque tem promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Para quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso está ligado a Cristo. Tudo isso, todas essas promessas está ligado no sacrifício de Cristo por nós, da entrega do Senhor. Não para que você venha ser simplesmente um mero telespectador do que está acontecendo, mas que você venha ser alguém que esteja disposto a ser um instrumento nas mãos dele hoje. Nós precisamos entender isso. Cristo, ele se entrega por nós. E quando Paulo ele está escrevendo esta epístola, a igreja ali, o desafio ali é o quê? É a cultura que está impregnada naquele povo. É os cristãos que se converteram, mas ainda não foram transformados. Há uma grande dificuldade. Então ele apresenta algo aqui semelhante a essa maratona, essa competição que os gregos faziam nas suas arenas, nas suas ruas, competindo em prol de um prêmio, de uma coroa corruptível, de um ramo que aquele que chegasse em primeiro lugar receberia, mas logo aquilo iria secar. Logo aquilo, depois de tanto sacrifício, iria acabar. Então Paulo ele faz uma junção disso aqui, dizendo para aqueles irmãos, escrevendo essa epístola, que serve aqui para nós nessa noite, como atletas do Senhor, que nós não estamos correndo em vão. Nós não estamos nessa caminhada sem entender o que nos espera. Olha para o teu irmão e diga: há uma coroa te esperando. Não negocie essa coroa por nada. Aleluias. Não troque, aleluias, essa coroa por nada nessa vida. Porque foi pago um alto preço por essa coroa que está te aguardando. Aleluias. Então Paulo ele está dizendo: olha, muitos correm com o intuito sim de receber um prêmio, porque é uma competição. Mas olhando para um outro ponto de vista, nós não estamos competindo um com o outro, tem uma coroa para cada um. Essa competição aqui que Paulo está dizendo é para quem vive no mundo, mas para quem está em Cristo, que é nova criatura, tem uma coroa para cada um. Não importa competir com você, eu não preciso competir com você, eu não preciso competir com outro irmão lá. Não, tem uma coroa nos aguardando. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. O homem natural está sempre competindo. O homem natural que não tem o Espírito Santo de Deus, ele está sempre tentando ser superior a alguém, a se apresentar, ostentar aquelas coisas. Mas quem é cristão, a nova criatura, não. A nova criatura olha e diz: ei, nós estamos caminhando junto. Aleluia. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém que nos aguarda, nos espera. Oh, glória a Deus, eu quero ver a tua vitória, a tua conquista. O seu pai é o meu pai também, é o nosso pai. Aleluia. É uma visão diferente. Então Paulo ele está dizendo: olha, correis de tal maneira que alcanceis. Então, como atleta de Cristo, eu preciso entender aquilo que está por detrás dessas palavras aqui. O que Paulo está querendo instruir uma igreja? E que eu quero nessa noite usar isso aqui para nós aprendermos aqui, que nós estamos numa competição, sabendo que existe uma coroa nos aguardando, que eu posso ser cabeça aqui, que eu posso ter o melhor dessa terra, que eu posso andar aqui com vitória, ter a minha família guardada no esconderijo do Altíssimo. Tantas
bênçãos que tem para mim, mas eu preciso me abster de tantas coisas que podem me atrapalhar. E o mundo, com seus obstáculos, com as suas barreiras, com os seus embaraços, vai tentar sempre nos impedir de alcançar o alvo, o objetivo, alcançar aquilo que Deus planejou para os seus. Então o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, olha, de todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. As pessoas competem e estão querendo o primeiro pódio para apresentar que eles são melhores. O que eles recebem é passageiro, é uma glória passageira, vai passar, vão se esquecer deles. Quantas pessoas ganharam, bateram recorde e não lembramos? Se esquece, passa, não lembra mais, ninguém lembra, tem que pesquisar de novo, porque é uma coroa corruptível, momentânea, uma glória momentânea. Deus não tem glória momentânea para o seu povo. A morte de Cristo veio para nos dar uma glória verdadeira, uma glória eterna na presença dele. Aleluia! Você é um atleta de Cristo. Precisamos agir como um atleta de Cristo, como um soldado de Cristo, que está vigilante, que está atento, como um embaixador de Cristo, que conhece a palavra, que conhece as Escrituras, e aqui como um atleta de Cristo, que sabe que vai ter obstáculos. Todos os dias, quando você levanta, você sabe que pode surgir obstáculos, desafios, problemas. O apóstolo Paulo diz que somos entregues à morte todos os dias. Lutas, olha para a vida dele, naufrágio, açoites, perseguições, apedrejamento, tantas coisas. A vida não é fácil e nunca foi fácil para ninguém. Então quando a gente olha, ele está dizendo, você é um atleta. Muitos estão correndo, estão recebendo uma coroa corruptível. Porém, Paulo está dizendo, porém, uma incorruptível nos espera. Te espera. Algo que vai ficar marcado. Algo que não vai ficar no esquecimento. Pois assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. E aqui entra uma outra questão. Nós sabemos de tudo isso, mas que nós que estamos aqui não venhamos ser reprovados. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz sobre o seu apostolado. Depois de falar tanto, depois de pregar tanto, de implantar tantas igrejas, que eu não venha a ser reprovado. Isso é uma preocupação, irmãos. Porque ele mesmo escreve dizendo, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós estamos vivendo dessa forma. É assim. Mas o eterno, Jesus, ele disse, eu sou o Emanuel, estou com vocês. Até a consumação do século, eu estou com vocês para fortalecer vocês, para ajudar vocês. O Espírito Santo está aí para lembrar vocês da palavra, para ser um consolador na vida de vocês, para ajudar vocês nos momentos mais difíceis de vossas vidas. Nessa caminhada, o Espírito Santo está presente. E como um atleta de Cristo, como que você está? Está em forma? Ou não? Ou nem tanto? Será que estamos em forma? Porque nós sabemos que um atleta, ele precisa estar em forma. É uma maratona. Existem tantos percursos, tantas maratonas. Mas N atleta precisa estar bem preparado.
Porque se ele não estiver bem preparado, ele não vai ter resistência. Ele não vai resistir diante dessa longa caminhada, dos desafios que virão, dos obstáculos que virão. Esse atleta precisa estar em forma. E como que um atleta se abstém? Ele tem que ser uma rotina diferente. Quantos estão entendendo? Amém. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Glória a Deus. Amém. Porque nós somos escolhidos, nós somos atletas, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós não podemos fazer o que o mundo faz. Nós não podemos viver no curso desse mundo. Não, esse mundo está condenado, mas aqueles que estão em Cristo vai viver a vida eterna e para sempre com Ele. Então um atleta, você como atleta, comece a avaliar você mesmo. Você está em forma? Você come do pão da vida todo dia, como foi dito aqui? Na abertura desse curso, você se alimenta dessa palavra todos os dias? Você faz um devocional todos os dias? Você ora, você busca o pão da vida? Jesus é o pão da vida. Você está matando a sua sede, tentando saciar a sua sede com o quê? Com Gatorade? Com Red Bull? Não, Jesus é a água da vida. É a água verdadeira. Não vai refrescar a tua garganta, o teu corpo por alguns minutos, não. Ele é o refresco, ele é o bálsamo, ele é tudo que precisamos. No dia de calor, ele é aquele que está refrescando a nossa alma. Ele é a água da vida que vai nos tirar do inferno que estávamos indo. Como atleta, estamos em forma, porque nós estamos numa competição. E tem pessoas que infelizmente ainda não se depararam com isso, não entenderam que está havendo uma competição. Você vai decidir o final. Vou repetir. O final você vai decidir. Porque Cristo pagou o preço. Ele morreu pela igreja. Ele morreu, acabou, ele pagou o preço. Mas agora cabe a nós tomar a decisão certa. Entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Nos abster das coisas deste mundo e viver em santidade na presença dele. Dizer não para as coisas que estão me oferecendo, para as sopas, as lentilhas da vida, e viver para sempre diante dele, não abrindo mão da minha primogenitura. Obstáculos. Como atleta, como que eu estou lidando com isso? Como atleta de Cristo, que tem uma coroa me esperando, uma coroa me aguardando, irmãos, isso é muito maravilhoso e ao mesmo tempo é forte demais. Porque eu só chegarei no pódio se eu viver aqui, se eu caminhar de acordo com essa palavra. Mesmo na minha pouca força, a palavra dele vai me sustentar. Mesmo na pouca força, sem ter talvez tanta resistência, a palavra dele vai me dar resistência. E eu chegarei do outro lado. Eu vou alcançar a minha coroa. Eu não vou negociar no meio do caminho. Quantas pessoas negociando essa coroa? Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas, irmãos, perderam o foco? Nós estamos vivendo isso hoje. Pessoas que estão retrocedendo, pessoas que não se firmaram, estão cambaleando. Por quê, pastor? Porque não estão se separando como deveriam se separar. Como um atleta precisa se abster de tantas coisas, tem que ter uma dieta saudável, mas as pessoas querem uma dieta saudável para o físico, para as coisas. Não é errado, mas entenda que o que eu estou querendo te passar é que você vai viver eternamente com Ele. Aleluia. Porque senão depois confunde.
Mas um atleta precisa tomar cuidado, dorme cedo, se alimenta adequadamente. E não é diferente conosco. Temos que saber com quem andamos, o que ouvimos. Porque a própria palavra do Senhor nos instrui. Anda com os sábios e serás sábio. Anda com os tolos e serás tolo. Não se assente à mesa dos escarnecedores. Não se detém na roda desses escarnecedores. Não pegue conselho com eles. Porque nós somos atletas. Deus está esperando que você chegue lá na frente. O plano dele é que você rompa. Que você alcance os planos que ele tem para você. Talvez, irmãos, eu não sei, mas a minha caminhada talvez seja até a certa distância. Mas logo eu tenho que passar o bastão para alguém. Porque a obra continua. Porque eu sou atleta de Cristo. Eu preciso saber com que eu estou me alimentando. Porque, irmãos, dependendo do que te abastece, é o que você vai ter, você vai andar. Um automóvel tem que pôr ou é a gasolina, alguns caminhões diesel. No Brasil tem metanol, né? Álcool, é isso? Não pode trocar. Se você colocar agora o carro elétrico, porque o carro elétrico é como um celular, se você não carrega, ele não anda, não funciona. Se você põe gasolina no lugar de diesel, não anda. Está entendendo essa metáfora? É assim que funciona a nossa caminhada com Cristo. Aleluia. Eu ando de acordo com aquilo que eu estou me alimentando, aquilo que eu me abasteço, aquilo que a minha mente está cheia. Os pensamentos vêm daquilo que eu estou ouvindo. As mensagens que mais dão ibope são mensagens ruins. São notícias ruins que prendem as pessoas nas suas televisões. Mas estamos aqui nessa noite para te dizer que a vida eterna te espera. A salvação te espera. Faça o teu melhor como um atleta de Cristo. Diante de todo o sacrifício que Cristo fez por nós, será que nós não podemos abrir mão de coisas? Eu fico de hora me pegando, pensando. As pessoas não conseguem abrir mão de momentos, de horas, de coisas, para servir a esse Deus que sustenta elas. Meu Deus, aleluia. Para servir a esse Deus que deu tudo por elas. Entregou o seu único filho por eles. E às vezes falta firmeza dessas pessoas. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 58. O apóstolo Paulo fala de resistência. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. O evangelho não é para gente fraca. O evangelho é para gente corajoso, ousado, que sabe da sua fraqueza, mas entende que na fraqueza dele ele é forte no Senhor. Aleluia. Ele não atribui mérito a ele. O cristão que entende o evangelho, ele não atribui mérito a ele. Ele sabe que tudo é Cristo. Aleluia. Mas requer a nossa atitude, o nosso posicionamento. Deus não vai levantar quem não quer ser levantado. Deus não vai dar vitória para alguém que não está correspondendo como um pai, como um esposo, como um obreiro. Essa é a grande verdade, igreja. Paulo está dizendo: sede, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Aleluia. Firmes. Você vê um monte se mudando de lugar? Não. Firme. Firme. Um monte de Sião. Firme. Não se abala, mas permanece para sempre. Firmes, sede firmes. Amém, Deus. Constantes. Firme, alguém decidido, alguém que está firme, que não muda, que não move, que não sai. Constante, que não perde o ritmo.
firmeza e constância. Aleluia. Porque a coroa está nos esperando. Não importa quem está chegando primeiro, importa que eu vou receber a minha. Aleluia. Sede firme, sede constante, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, Senhor. Glória a Deus. Ele está observando. Nessa competição não tem como fazer trapaças. Não tem como. Lembra daquele desenho que tinha uma corrida? O Vigarista vivia trapaceando, vivia tentando enganar. Às vezes ele estava até na frente, mas ele não se contentava em prejudicar os outros. O Senhor está dizendo: eu estou vendo como que você está como um atleta. Eu estou observando a sua resistência como um atleta. Eu estou vendo se realmente você está se abstendo das coisas deste mundo, porque a tua resistência está aí. Sede firme. A igreja está vivendo tempos difíceis aqui de novo. Vai ficar mais difícil. E as coisas estão dificultando, estão caminhando. Momentos que nós precisamos refletir, pensar. Porque nós estamos, irmãos, ou nós estamos envolvidos nessa competição ou não. Ou nós iremos receber uma coroa, ou estamos almejando uma coroa corruptível, ou uma coroa incorruptível. Qual a escolha? A escolha é nossa. A decisão é nossa. O preço foi pago, mas a decisão continua sendo nossa. De escolher servir a Ele ou não, de construir a minha casa sobre a rocha ou sobre a areia. Eu não posso transferir as minhas responsabilidades para a igreja, ou para governo, ou para professores. Responsabilidades que convêm a mim. Um atleta que sabe dos desafios. Filipenses 3, 13 e 14, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, o apóstolo Paulo está dizendo. Mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ter essa convicção. Eu não estou ainda 100%, mas eu estou caminhando para o alvo, com objetivo. Estou firme, estou constante, não sou vacilante, não estou aí dormindo, tupiteando em dois pensamentos. Estou caminhando, com as minhas imperfeições, mas estou caminhando. Porque eu sei que existe um ladrão querendo roubar a minha coroa. Apocalipse 3, 11. Quando o Senhor escreve a carta à igreja de Filadélfia, onde ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque alguém está querendo te impedir de tomar posse da coroa. Alguém, os obstáculos da vida, os desafios da vida, os embaraços da vida, que diz o escritor de Hebreus, capítulo de número 12, que está aí tentando nos embaraçar, os empecilhos, me impedir de caminhar, de correr. Quantas pessoas estão pegas nesses embaraços, esses empecilhos, que começa com um embaraço, mas logo se torna uma grande teia de aranha, que já impede essa pessoa de caminhar. Imagina um atleta com seus pés amarrados. Ele não compete. Não tem como. Mesmo tendo um preparo, mas embaraçado, ele não vai vencer.
Ele pode estar preparado, mas amarrado ele não vence. O inimigo, o plano dele é impedir, é embaraçar. Não é simplesmente por um obstáculo. Obstáculo você vence um, você vence o outro, mas quantas pessoas param diante de embaraços? A palavra do Senhor nos diz que o escritor, o provérbio Salomão, ele vai dizer acerca de cuidado com as raposinhas. Cuidado com as raposinhas. Ele não diz uma raposa, ele diz raposinhas. Porque raposinhas, porque a tua vinha está em época de fruto, de flores. Aí ele diz, cuidado com as raposinhas, porque as raposinhas são pequenos animais que passam em qualquer frecha. Qualquer brechazinha ela passa. Ela entra sorrateiramente. Você talvez já acordou pela manhã e viu em alguns arbustos do seu jardim que uma grande teia de aranha. Ela passou a noite toda ali colocando. De uma maneira muito sutil. O inimigo vai gerando embaraços. Que no princípio parece que não é pecado, mas se torna embaraço, e o pecado, como diz, que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque os obstáculos virão, os desafios virão, mas tudo vai depender daquilo que eu estou me alimentando, daquilo que o teu coração está cheio. Guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Dependendo do que você está cheio, vai ter vida ou vai ter morte, vai ter vitória ou não. Tem pessoas que já acordam derrotadas, tem outros que conseguem sacudir a poeira e dizer, eu vou vencer porque Deus é comigo. Mas tem pessoas que nem você injetando, nem você tentando levantar, agarrá-las, elas conseguem de tão embaraçadas que elas estão. Quantas pessoas que você tenta trazer para a igreja e elas não conseguem se levantar. A profundidade do embaraço. Existe nós, é uma frase minha, existe nós, que só nós podemos desfazer. Olha para o teu irmão e diga, existem situações que só você tem que resolver. São nós. Existe nós, que só nós podemos desfazer. Pastor Ronaldo não pode fazer por você. A esposa não pode fazer. O esposo não pode fazer. O filho não pode fazer. É pessoal. É você que tem que olhar e dizer, eu sou atleta, eu que tenho que desfazer esse nó. Eu que tenho que resolver isso. Eu que tenho que me posicionar. Eu que tenho que resolver tomar atitude. Eu que tenho que chegar diante desse Deus e dizer, coloca o prumo em mim todos os dias. Coloca esse prumo em mim, Senhor, porque eu preciso vencer. Tiago capítulo 1, epístola de Tiago capítulo 1, verso 12. Diz assim, Tiago 1, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Depois de provado, depois das lutas, depois de enfrentar os desafios, irmão, o atleta, ele tem que renunciar praticamente tudo. Você percebe que alguns atletas tomam alguns anabolizantes e são pegos, porque está errado. A competição tem que ser legítima. Aleluia. Legítima. E Tiago está dizendo, olha, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Competição. Tem aquela competição Ironman, que são a competição mais pesada. Natação, bicicleta, corrida e tudo. Tem que estar preparado. Quanto tempo essa pessoa prepara?
Que ele está vendo outras pessoas fazendo, indo em festa, fazendo isso, fazendo aquilo, e ele diz: eu não posso porque eu tenho um objetivo. Amém. Aleluia. Ei, irmão, olhe para mim. Você tem um objetivo ou não tem? Yes. Como igreja, nós estamos almejando alcançar coroa ou não? Amém, Deus. Estamos fazendo uma excelente obra ou não? Ou vamos parar para poder dar ouvido a Sambalat e Tobias? Meu Deus. Aleluia. Vamos parar, não, vem, eu vou mandar um convite para a obra. Vem festejar com a gente. E a resposta de Neemias tem que ser a resposta nossa. Yes. Não posso descer, não posso parar. Estou fazendo uma obra de excelência para o Senhor. Esse muro vai ser construído. Aleluia. Posicionamento, firmeza, constância. Amém. Não vou abrir mão, irmãos. O mundo está encantando tantas pessoas. Meu Deus. O mundo, irmãos, não volte para onde Deus já te tirou. Aleluia. Não volte, não retroceda em nome de Jesus. Amém, Deus. Não volte atrás. Nós não somos como aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam para o alvo. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor nos diz isso. Nos instrui a isso. Não se deixe ser encantado com as coisas deste mundo. Você é peregrino nessa terra. Aleluia, Deus. Você vai passar. Aleluia. Desse jeito. Tem pessoas que não estão conseguindo. Abra sua Bíblia em Jeremias 12:5. Jeremias 12:5. Jeremias chegou para o Senhor e disse: Senhor, está difícil. E olha que Jeremias não pegou um momento fácil da nação. Jeremias, ele foi inserido num momento difícil, tribulado da nação de Judá. Um momento muito de problemas, de idolatria. Já estava prestes a ser entregue para o cativeiro. E Jeremias está ali, profetizando, e coloca ele na cisterna. Humilha ele. Fala que ele está mentindo. É os desafios. Mas ele, como um bom atleta, suportando. Às vezes isso não nos impede de indagar a Deus. Entenda isso. Ele, por algumas vezes, ele diz: Deus, tu és para mim como um rio ilusório. Não estou entendendo. O Senhor me chama para me falar, mas aí o Senhor fala que as portas vão se fechar, e o Senhor fala para me falar, mas aí o Senhor fala que eles não vão ouvir. Mas que negócio é esse? Essa é a realidade. Desse jeito. E Jeremias está assim como? Por isso que tem lamentações de Jeremias, chorando por diversas vezes, olhando a cidade destruída. Ó, Jerusalém tão linda, e agora tributária. Aí você vai entender. Mas aqui ele está falando com o Senhor, e o Senhor tem uma resposta para ele. O Senhor tem uma resposta para ele. Jeremias 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, eu vou falar como o Senhor. Ô Jeremias, se você está aí se fadigando, cansado, correndo com os homens como você, imagine como poderás competir com os cavalos. Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? O que ele está dizendo? Se você está reclamando aí dessa situação, achando que está difícil, imagine quando vier o cativeiro. Imagine quando vier a crise, o problema. Você está achando que tudo é só paz, alegria? Ei, você está na guerra. Olha para o teu irmão e diz: você está na guerra. O reino do Senhor é tomada à força. Não é, me dá licença. Olha, em nome de Jesus, me dá licença. Não. É tomada a guerra, a força, com espada na mão. Aleluia.
é crise, é problema, é guerra. Se levante e lute pela tua casa. Se levante e lute pelo seu. Se levante e tenha coragem de dizer não para esse mundo que está tentando roubar os nossos filhos, tentando roubar a nossa vida, a nossa alma, a nossa coroa. É tempo de, eu vou dizer, é tempo, passou-se, sempre foi, mas me entenda o meu posicionamento, a minha expressão. É tempo de nos posicionarmos. Aleluia. É tempo de nos posicionarmos, pastor Fernando, de chegar e dizer, gostem ou não, se agradem ou não, se aproximem ou não, não importa, o céu precisa cumprir o seu papel. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Aplauda o Senhor. O atleta cansa, mas ele não desiste. Olha para o teu irmão e diga, desistir jamais. Desistir jamais. Você pode cansar. Você cansa, você toma uma água, mas você não para. Você não desiste. Porque você é atleta. E o caminho para finalizar com vocês. Eu me lembrei esses dias em 2017 teve a Copa América e aquele grande jogador conhecido mundialmente, o Lionel Messi, recebeu tantas bolas de ouro. Em 2017, devido a tanta pressão, porque a Argentina havia perdido, e eles esperavam que ele fosse aquela pessoa que iria vencer, aquele jogador que iria conquistar, tanta pressão, e eles perderam. E ele disse em uma entrevista, não jogarei mais para a seleção argentina. E fizeram um grande rebuliço, fizeram muitas coisas, presidente, todo mundo, a nação, estátua, dizendo, volte a jogar. A questão é, o ano passado, ele foi campeão do mundo. Imagine se ele tivesse desistido. Faltaria esse triunfo na vida dele. Mas ele entendeu, ele compreendeu que os momentos de crise, elas não podem nos impedir de alcançar o objetivo que Deus tem para nós. Aleluia. Mas depende dele, depende de nós. Ele alcançou. Foi 2022, a Argentina foi campeã do mundo. E ele estava, porque ele não desistiu lá atrás. Vai haver lutas, vai haver muitos problemas, muitos embaraços, muitos obstáculos. Vai haver pessoas que vão dizer, você é um fracasso. Vai haver pessoas que vão dizer, você não vai conseguir. Vai levantar pessoas que vai dizer, você não tem condições. É melhor você abrir mão. Você já está há tantos anos servindo e nada aconteceu. Sua família ainda talvez não veio ainda para o Senhor. O esposo, a esposa, os filhos ainda está lá. E você vai sair daqui nessa noite dizendo, eu sou um atleta de Cristo. Aleluia. Eu estou competindo. Eu estou avançando. Mas eu não vou desistir. Eu vou lutar legitimamente. Eu vou alcançar. Não estou pronto, mas eu estou me preparando. Eu quero aqui nessa noite te dizer, se abstenha das coisas que podem te impedir de alcançar a tua coroa. Os embaraços que podem te impedir de alcançar a tua coroa. Paulo, ele vai dizer que a carne e o espírito militam. Uma luta, uma guerra. Você está entendendo que você mesmo está em guerra consigo mesmo. Você está com sede de guerra. E você tem que dizer não para você. Eu costumo sempre brincar e dizer para vocês aqui, olhe no espelho e diga, pare de me atrapalhar. Assim mesmo. Eu tenho um objetivo. Sabe aquelas vozes, os pensamentos sabotadores, palavras sabotadoras.
tentando fazer você procrastinar, tentando fazer você abrir mão, fazendo você empurrar com a barriga. Tome a decisão hoje. Diga não para os embaraços da vida. Se apresente diante desse Deus. Diga para o inferno ouvir nessa noite: o meu Deus morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, e eu não vou, aleluia, menosprezar aquilo que Ele fez. Foi um alto preço, preço de sangue, para que você e eu pudéssemos ter livre acesso diante dele. O véu do templo se rasgou de cima para baixo, dizendo: olha, entra de novo, Marinei, entra, pastora Vera, entra, Donizete, entra. O véu se rasgou, Célia, entra. Eu quero orar com vocês. Eu quero convidar você, se mesmo sentado, ou se você deseja, dobre o seu joelho. Eu quero fazer uma oração enquanto você também se apresenta para o ato da ceia. Essa palavra é uma palavra para você se autoavaliar, para você pensar, para você entender que você não pode desperdiçar esse momento, não pode abrir mão, não pode se dar o luxo de deixar para amanhã. Mas é hoje. O amanhã não nos pertence. É hoje. Nós temos o hoje, nós temos o agora. Senhor, meu Deus, queremos, ó Pai, nessa noite, louvar e engrandecer o Teu santo e eterno nome. Ó Pai amado, queremos apresentar, ó Pai, as nossas vidas mais uma vez no Teu altar. Deus, como um atleta do Senhor, Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos oriente mais uma vez. Tua palavra foi ministrada, pregada, nos faça entender, nos faça receber essa palavra de bom grado. Senhor, ó Pai, são tantas palavras que às vezes ouvimos durante o dia, mas Senhor, ó Pai, brinda nossa audição concernente a palavras infrutíferas, a palavras desanimadoras, a palavras, Senhor, ó Pai, que não traz um crescimento, uma edificação para a nossa vida, que não agrada ao Senhor, mas que venhamos, ó Pai, guardar no nosso coração, Pai, as palavras, ó Pai, que gera dentro de nós cura interior, que gera, Senhor, ó Pai, um trabalhar no nosso emocional, Pai, em nome de Jesus, para entendermos que somos filhos. Nós não somos escravos, nós somos Teus filhos. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Não nos deixe nos encantar pelas coisas deste mundo. Em nome de Jesus, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Nós te adoramos, nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pela nossa falta de maturidade, de entendimento, de entrega, que erramos, que falhamos. Como atleta do Senhor, deveríamos, ó Pai, abrir mão de tantas coisas e às vezes nos contaminamos. Perdoa-nos, lava as nossas vestes mais uma vez, nos ajude mais uma vez. Deus, nós te pedimos, socorre o Teu povo, nos socorre. Anima, Senhor, desanimado, fortalece para a glória do Teu nome. Seja exaltado o Teu nome. Que venhamos estar firmes, os pés firmados na rocha. Que venhamos entender, ó Pai, o plano que o Senhor tem para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te louvamos, te louvamos, te adoramos. Te bendizemos. Recebe o nosso culto nessa noite, a nossa adoração. Somos gratos ao Senhor pela Tua entrega, Jesus. Somos gratos ao Senhor pela Tua entrega.
Obrigado, Jesus, por nos fazer, ó Pai, nos resgatar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe teu povo, abençoe a tua igreja. Fortalece, Senhor. Não nos deixe olhar para esse mundo com os olhos e sermos conquistados por Ele, mas que venhamos olhar para as coisas celestiais. Em nome de Jesus, que venhamos colocar o nosso coração nas coisas do Teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, oh, te adoramos. Bendito é o teu nome. Se você já fez essa oração e vai participar da ceia, se coloque de pé, por gentileza. Quero convidar os pastores, as pastoras, possam estar aqui conosco, por gentileza. Pastor Fernando, pastora Linda, pastora Vera, as pastoras, pastora Elza. Não vai participar por algum motivo, não se sinta discriminado de maneira alguma. O desejo de Deus, eu sempre falo isso, é que todos venham participar da ceia, porque cabe ao homem se autoexaminar, para que não coma e beba para a sua própria condenação. Então o plano de Deus é esse, que venhamos nos reunir, que venhamos participar da ceia, que venhamos sair daqui entendendo, não pecando, vai e não peca. Mas se você não se acha propício a participar, se examine, se acerte, se conserte, peça perdão, seja o que for, e participe. Nós vamos estar lendo o texto que o próprio apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 23. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenas-la-ei quando for tempo disso. Eu quero pedir ao pastor Fernando, posso estar dando graça pelo pão que simboliza, pastor, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus
nós na cruz do Calvário. Pela tua graça e misericórdia, nós iremos participar nessa noite, crendo então pela fé, Senhor Deus, que foram perdoados todos os nossos pecados, todos aqueles que foram participar, que sejam dignos, Senhor Deus, de participar, entendendo que o Senhor morreu por nós e que isso faz parte, Senhor Jesus, desse corpo teu, ó Pai, no qual junto nós comungamos aqui, junto nós participamos, até que nós possamos participar contigo naquele dia, da Santa Ceia Celestial. Que seja isso para a sua honra e para a sua glória, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero pedir a pastora Lena, está dando graça também, pelo cálice. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos nessa noite memorável na tua presença. Sabemos e sentimos que o Senhor está aqui nessa noite, Deus. Nós queremos te glorificar pela palavra que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, nos chamando a atenção, Senhor, para ficar firmes, porque tem uma coroa nos esperando, uma coroa com preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Nós queremos te agradecer por esse sacrifício, meu Senhor Jesus, porque nós não merecíamos e nós não merecemos, mas o teu amor tão imenso, tão profundo, veio até nós para nos resgatar de nós mesmos e dos nossos pecados. E nós queremos te glorificar nessa noite, Jesus, por ter derramado o teu sangue, pela tua morte vicária na cruz, quando nós deveríamos estar ali nela. O Senhor deixou-se colocado nela, para que todos nós fôssemos salvos pela tua morte e pela tua ressurreição. Muito obrigada, Jesus, que nessa noite, ao tomarmos, participarmos deste vinho que aqui estamos, ó Deus, para poder comemorar, celebrar a tua morte até que o Senhor volte, para tomarmos desse vinho que representa o teu sangue, sejamos curados, sejamos sarados, sejamos reavivados, reanimados nessa noite, e que a nossa memória, Senhor, seja reativada novamente, sabendo que a morte do Senhor foi um preço muito alto para que todos nós fôssemos filhos de Deus novamente. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por ter dado o teu Filho por amor de nós. Nós te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus. Graças a Deus. Quero pedir a pastora Elza e a pastora Vera, possam ficar um pouco mais à frente. Isso, pastora Elza. Cálice. Os irmãos possam vir, pegar o seu cálice, pegar o seu pão.